Daí, pessoal, mais uma resolução de uma outra inequação quociente, tá? Como tu deve ter observado aí em um outro vídeo, para resolver uma inequação quociente eu resolvo como se fossem dois exercícios separados. Então vou pegar esse numerador aí, olha só, x ao quadrado mais 8x, e vou igualar a zero para achar a raiz. Aí eu tenho uma equação do segundo grau, né? Posso resolver por soma e produto, fórmula de Bhaskara, enfim, mas aqui eu vou colocar o x em evidência, acho que está mais fácil. Ó. Coloco o x em evidência, me sobra aqui x mais 8 igual a zero. Aí daqui eu tenho um x, que eu posso dizer que é o x1, igual a zero. E daqui desse outro fator eu tenho um outro x mais 8 igual a zero. E aí então eu tenho que o x2, o segundo valor de x, é igual a menos 8. Aí eu tenho os dois valores dos x dessa equação que está funcionando como numerador. O denominador eu faço a mesma coisa. Pego o denominador, a expressão que está no denominador, x ao quadrado menos 1, e igualo a zero para achar a raiz. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 1. E aí então x é igual a mais ou menos raiz quadrada do 1. E aí eu tenho que x é igual a mais ou menos 1. Ou ainda, o x1 desta segunda equação é igual a menos 1. E o x2, a segunda raiz dessa segunda equação, é igual a 1. Bom, então aí eu tenho as raízes calculadas. Então igualei a zero, calculei as raízes e agora vou pro desenho, vou para a representação gráfica disso. Então aí primeiramente eu faço uma linha horizontal que vai simbolizar ou vai representar a primeira equação, que é x ao quadrado mais 8x. Estou colocando x ao quadrado mais 8x só para tu te localizar. E aí sobre esta linha eu marco as raízes encontradas, né? Que foram x1 igual a zero e x2 igual a menos 8. Então vou marcar isso. Aí eu observo que aqui na desigualdade, ó, não tem sinal de igual. Olha só, não tem esse sinal aqui embaixo. Ele é só maior que zero. Portanto, na hora de colocar as raízes aqui, eu não posso colocar bolinha pintada, não posso colocar bolinha fechada. Eu tenho que colocar a bolinha aberta, portanto, eu vou aqui apagar os espaços, né, onde as raízes entrarão. Então aqui eu tenho um espaço mais à esquerda, aqui, ó, que eu vou dedicar a raiz menos 8. E aqui eu tenho um outro espaço que eu vou dedicar para a raiz igual a zero. Deixa eu fazer aqui mais afastada. Aqui. E aí então, olha só, eu tenho aqui bolinha aberta da raiz menos 8. E aqui a bolinha aberta da raiz igual a zero. Ok, e aí eu sei que nestas bolinhas passa a parábola, né? É uma expressão em segundo grau. Como o x ao quadrado aqui é positivo, né? Começa com mais x ao quadrado, concavidade para cima, e aí o meu desenho fica com esse aspecto aqui, ó. Né? Mais ou menos, é só um esquema isso. Ok? Então tá feito aí a primeira... o desenho da primeira expressão ali em segundo grau. Agora vou para o denominador. Faço o mesmo procedimento. Uma linha horizontal, né? Um eixo x que representa a segunda expressão em segundo grau, o denominador x ao quadrado menos 1. E aí sobre essa linha eu marco as respectivas raízes que foram encontradas menos 1 e 1. De novo eu tenho que colocar as bolinhas vazadas, né?
porque não tem sinal de igual lá. Localizando primeiro menos 1, tu vê que menos 1 tem que ficar antes do zero. E entre o 0 e o menos 8. Então vou colocar o menos 1 mais ou menos, olha só, por aqui. Ó. Desde que fique entre o menos 8 e o 0, tá tranquilo. E a outra raiz é 1, aí tem que ficar após o 0, vou colocar por aqui, ó, depois do 0. Como isso é só um esquema, tá? Não precisa aí tu te preocupar em utilizar uma escala, tá? Tu pode só obedece quem vem antes, quem vem depois. Então aqui eu tenho essa bolinha aqui representando o menos 1 e esse outro espaço aqui 1. De novo vou colocar a parábola, né? A parábola também é com cavidade para cima, porque aqui é mais x ao quadrado. Então aí eu tenho esse tipo de formação aqui, ó. Ok? Mais ou menos isso. Bom, depois que eu posicionei as curvas que representam aí as equações, né, ou as expressões, nesse caso as duas em segundo grau, eu vou traçar a linha aqui embaixo que vai receber, vamos dizer assim, a resposta, né? Sobre essa linha eu terei os intervalos de resposta. Então aqui eu posso dizer que essa linha é a linha da solução ou do conjunto solução. E na vertical eu traço as linhas pontilhadas passando pelas raízes. Ó. Olha só, que vai te dar servir como guia de fatias de intervalos. Aqui tem outra raiz. Serve de guia ou faixas, né, fatias, onde eu terei os respectivos sinais. Tá? Então é para isso que serve essas guias aqui pontilhadas. Então em cada raiz passa uma linha pontilhada vertical. E agora eu vou colocar aí os sinais, né? Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, essa perninha está subindo, ó. Então significa que aqui eu tenho nessa fatia mais e aqui à direita também é mais. Esse pedaço aqui, essa perninha está subindo também, portanto aqui também é positivo. Já nesse meio aqui entre menos 8 e 0, olha só, se formou a barriguinha aqui, ó, embaixo. Então aqui é negativo e essa outra fatia aqui também é negativa. E aí eu tenho os sinais da primeira todos representados. Na segunda eu faço o mesmo raciocínio, né? Essa perninha aqui subiu, está na parte de cima, portanto é positiva. Essa perninha aqui também subiu, ó, então aqui é positivo. E aqui também, né? Porque tu sabe que essa linha aqui sobe, ó. Então vai ficar tudo positivo aqui atrás, ó. Certo? E no meio aqui eu tenho a barriguinha, olha só, aqui está a parte baixa, a barriguinha, então aqui menos e aqui menos. Como se trata aqui de uma inequação quociente, eu tenho o que aí? Eu tenho uma divisão. Então eu faço aí a divisão de sinais. Então mais divide por mais dá mais. Menos divide por mais dá menos. Menos divide por menos dá mais. Mais divide por menos dá menos. E mais divide por mais dá mais. Aí eu tenho aí os sinais se alternando, que é uma coisa bem comum nesse tipo de inequação aí, né? Mais, menos, mais. E aí eu tenho que buscar o sinal pretendido. Ou é mais ou é menos. Aí eu olho aqui, ó. Maior que zero. O que é maior que zero? São os valores acima do zero, são os valores positivos. Então são esses intervalos que me interessam. Então me interessa aqui, ó, este pedaço aqui, que é positivo, este intervalo aqui no meio, ó, que é positivo, e também esse aqui, ó, se encaminhando para o mais infinito. Também me interessa. Então eu tenho aí três partes, né? O conjunto de solução formado por três partes. Não te esquece que em cada
intervalo aqui eu tenho referência aberta aqui, ó. Aqui, 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 aqui. São todas elas abertas porque não tem o sinal de igual lá no início da inequação quociente. Então vou até apagar aqui. Olha só, ó, esse buraquinho aqui, ó, é aberto. Aqui é aberto, 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 tá? E aí agora eu vou montar a resposta. Então eu tenho aí, deixa eu botar aqui a caneta, conjunto solução é igual. O primeiro espaço, o que que ele tem? Bom, vou copiar as raízes para facilitar para ti aqui, ó. Descendo isso aqui é menos 8, descendo isso aqui é menos 1, aqui descendo isso aqui é o 0 e esse aqui é o 1. Então o primeiro intervalo vem da onde? Desde o menos infinito, olha só, porque isso aqui seguiria. Então desde o menos infinito até o menos 8. Então eu posso falar que é x pertencente ou x pertencentes aos reais, tais que x são menores que menos 8. É assim que eu represento esse intervalo, ó, menores que menos 8, do menos 8 em direção ao menos infinito. Aí eu tenho um pedaço da solução. E isso ainda em união com outro conjunto, x também pertencentes aos reais, tais que, aí é o intervalo aqui, ó, entre menos 1 e 0. Então eu escrevo que o x é maior que menos 1, porém menor que 0. Então está representado o segundo espaço onde eu tenho o sinal positivo. E o último deles, então, união, outro pedaço. E aí também x pertencentes aos reais, tais que x são pós valor 1. Quer dizer, são os x depois do 1 em direção ao mais infinito. Então eu coloco x maiores que 1. Então está aí o conjunto solução. Ele é composto de 3 momentos. Também poderia dizer que esse conjunto solução ele é igual ao intervalo aberto de menos infinito até menos 8, isso na linguagem de intervalos, né? Aberto, união com o intervalo aberto de menos 1 até 0, aberto no 0, e união com o intervalo aberto no 1 até mais infinito aberto. Então é uma outra forma de falar aí o conjunto solução. E tem uma outra forma de montar o conjunto solução que é bem mais elaborada, que eu vou colocar aqui, isso é, né, já é uma coisa mais, exige um pouco mais de raciocínio para elaborar, mas eu posso dizer que o conjunto solução também é igual a todos os reais, menos 2 intervalos. Quem seriam os 2 intervalos? Seriam, vou botar até aqui um parênteses, ó, seria de menos 8 até menos 1. Então, de menos 8 até menos 1. E aí eu vou fazer o contrário, eu vou fechar. Quando tu usa a diferença, tu muda aqui os intervalos. De menos 8 a menos 1, união com outro intervalo, ó, porque isso aqui não é válido. Isso aqui não faz parte e nem esse aqui não faz parte da solução. Então estou excluindo. Vou excluir o outro intervalo que vai do 0 até o 1. Fechado. E aqui eu tenho... Então tá aí, né? Também posso pensar nesse conjunto de solução aí, que seriam todos reais, quer dizer, seria tudo isso, ó, do menos infinito até o mais infinito. Seria tudo isso, do menos infinito até o mais infinito, porém excluindo, tirando esse intervalo e tirando esse também.
Ok? Então é isso que significa. Tá? Então eu tenho 3 modalidades de montar o conjunto de solução. Uma outra coisa antes de fechar o vídeo é a respeito do significado dessa resposta, né? Olha só, eu estou dizendo que os x válidos, por exemplo, ó, são os x depois do 1. Olha aqui, ó, x maiores do que 1. Então, se eu coloco um valor x maior que 1 dentro dessa inequação, significa que aquela desigualdade acontece. Então, vamos fazer essa prova real rapidinho aqui antes de fechar o vídeo. Ó. Letra D, eu tenho x ao quadrado mais 8x divididos por x ao quadrado menos 1, isso maior que zero. Lembrando que o exercício já está resolvido, né? Já está pronto. Eu estou aqui complementando. E aí te lembro mais uma vez que o objetivo do canal, o objetivo da resolução dos exercícios aqui postados, o objetivo principal é ver o teu crescimento, o teu progresso, né? A tua melhor ou a tua melhora na compreensão da manipulação dos elementos matemáticos, sejam eles aritméticos ou algébricos ou até geométricos. Então o objetivo é uma melhor compreensão. O objetivo não é aqui eu resolver o exercício em 2 minutos, o vídeo está fechado e acabou. Não, o objetivo aqui é fazer um vídeo numa resolução que eu chamo de explicativa, né? Mostrando os caminhos, mostrando ali abrindo uns parênteses, mostrando aí os meandros do exercício, né, para que tu aproveite melhor. Isso às vezes fica chato, porque o exercício se torna muito longo, mas para quem está estudando, né, eu acho que esse é a melhor maneira de produzir aí o vídeo, tá? Tranquilo? Eu penso assim, se fosse para mim, se eu quisesse, né, se eu fosse eu estudar usando como auxílio um vídeo, eu gostaria que esse vídeo fosse assim, mostrando os caminhos, mostrando, né, como poderia ficar se mudasse alguma coisa, puxando uma flechinha, dando uma explicada. Eu vejo dessa forma, ok? Mas enfim, então o vídeo já está pronto, a resposta está pronta, mas eu vou aqui ainda me estender um pouquinho, mostrando que x ao quadrado mais 8x sobre x ao quadrado menos 1 maior que zero pode realmente ser verdadeiro se eu utilizar um x de dentro da solução. E eu escolhi aqui esse pedaço que é mais fácil, que é o pedaço x maior que 1. E eu vou pegar então um x igual, sei lá, igual a 2. E agora eu vou à luta. Ó. 2 ao quadrado menos 8 vezes x, 8 vezes 2, divide por x ao quadrado, 2 ao quadrado menos 1. Isso tem que ser maior que zero. 2 ao quadrado, 4. Aí eu tenho 4 menos 8 vezes 2, 16. Isso divide por 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1. Ok? Então isso está dando 3 e em cima tá, aqui é mais 8x, né? Eu vou acabar me complicando. Aqui é mais 8x, então aqui é mais 8 vezes 2, aqui é 4 mais 16. Isso tem que ser maior que zero. Então olha só, substitui o x por 2, aí eu tenho 4 mais 16, 20. E 4 menos 1, 3. Então eu tenho 20 terços sendo maior que zero. E realmente 20 terços é maior que zero, né? Porque é um valor positivo. E aí confirma que se eu pego um x maior que 1, por exemplo, x igual a 2, a desigualdade acontece. Se eu fosse do contra e pegasse um x aqui, por exemplo, entre 0 e 1, por exemplo, 1/2 ou 1/3, enfim, se eu pegasse um valor do intervalo que não pode, entre 0 e 1, por exemplo, e substituísse no lugar do x, o que ia acontecer? Eu não encontraria um valor maior que zero. Tá? Então esse é o significado do que tu encontra como resposta. Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.